Boa tarde, meu nome é Cristiano Curidibe, sou professor do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, o IBET, e estou aqui para falar para vocês um pouco sobre o Imposto de Renda Pessoa Jurídica, o seminário 6 do módulo de exigência do crédito tributário. Falar sobre o Imposto de Renda Pessoa Jurídica é falar do conceito de renda, falar do que significa essa palavra aí tão discutida pela nossa doutrina e pelo judiciário como um todo. Então, é necessário passar pela Constituição Federal para entender se existe um conceito constitucional de renda, buscando no Código Tributário Nacional e nas demais leis ordinárias existentes o conceito de renda. Ao estudar ao conceituar o que é renda, daí nós vamos partir para o estudo dos demais elementos aí da regra matriz de incidência do imposto de renda. Qual que é a sua base de cálculo? Qual vai ser a alíquota aplicável nas inúmeras hipóteses de incidência do imposto de renda? Sempre sem esquecer da materialidade traçada, pelo constituinte originário. Nessa temática, nós vamos abordar questões relativas à tributação em bases universais, que é a tributação da renda ocorrida em qualquer lugar do mundo, no mundo globalizado em que vivemos hoje. O oferimento da renda não está restrito aí ao território das nações, dos países. Ele pode ocorrer ao redor do mundo. Como é que fica? Pode a legislação brasileira tributar a renda oferida por brasileiro em outro país? Vamos ver se a legislação infraconstitucional respeita lá o conceito de renda que vocês previamente vão ter traçado, e vamos entender até onde pode o legislador para tributar a renda em bases universais. Vamos estudar também um pouco sobre a limitação de dedutibilidades do imposto sobre a renda, porque a limitação de dedutibilidade ocorre com frequência pelo legislador e não poucas vezes acaba por limitar uma dedução tributando grandeza outra que não a renda, como o patrimônio, por exemplo. Então, vamos estudar alguns casos de limitação de dedutibilidade, como, por exemplo, a trava dos 30% para compensação de um exercício no outro. Essa trava, principalmente em eventos de sucessão, como incorporação, cisão, fusão, será que ela tem lógica de se manter nesses eventos? Isso também vai ser objeto das nossas discussões. Vamos falar um pouco das formas de apuração do imposto de renda, da tributação do imposto de renda na pessoa jurídica. O que é o lucro real, o que é o lucro presumido, o simples nacional, se tem imposto de renda ali embutido, não tem, quando cabe, quando não cabe. Essa matéria, por si só, aí, daria um curso inteiro de estudo, mas nós vamos tentar fazer aí um apanhado de informações práticas e relevantes para entender as diferenças dos regimes, sempre respeitando e lembrando que a gente tem que ter em mente o conceito constitucional de renda. Vamos falar de um outro tema super interessante que está aí no judiciário com decisões recentes, cada hora mudando a posição dos tribunais superiores, que é a questão da subvenção para investimento e a base de cálculo, do imposto de renda na pessoa jurídica. Será que a subvenção é base de cálculo do imposto de renda e da contribuição? Qual subvenção poderia estar na base de cálculo do IR da contribuição? A subvenção para o custeio, a subvenção para investimento? Qual a diferença entre elas? O que diz a legislação depois da alteração da Lei Complementar 160 e como os tribunais superiores têm entendido essa matéria? Esse tema é de grande relevância porque nós sabemos que os estados concedem benefícios fiscais
de grande monta, e se eu entender que esse benefício fiscal não ele é uma subvenção de investimento e, portanto, não pode estar na base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica, isso muda drasticamente a sua forma de tributação. Então vamos falar um pouco sobre isso também. Vamos falar de limite de alíquota, né? Qual que é a alíquota apropriada para cada caso? Tem limite? Onde pode chegar o legislador infraconstitucional? Outro tema a ser abordado de igual relevância são os princípios constitucionais específicos da seara do imposto sobre a renda, o princípio da progressividade, da universalidade, da generalidade, o que significam cada um desses princípios, e tentar aplicar o que ocorre, analisar a legislação ordinária frente a esses princípios constitucionais. Será que sempre há essa compatibilidade? Será que o legislador que instituiu o imposto sobre a renda, ele se mantém, né, fiel a esses princípios basilares do imposto sobre a renda? Enfim, teremos uma aula aí com muitos assuntos interessantes, atuais, polêmicos. Acredito que vai ser muito interessante para vocês. Para finalizar, tem só um ponto que também vai ser discutido na aula e que vocês não podem deixar de indagar o professor, e a repetição do indébito, quando me gera lá a devolução de um valor que eu paguei é maior, e essa devolução vem acrescida de juros, né, via de regra na União de taxa Selic. Esse valor é base de cálculo do imposto de renda pessoa jurídica? Ele se enquadra no conceito de renda? Bom, já dei vários exemplos aqui que vão deixar vocês aí atentos para que tenham uma excelente aula, que discutam bastante, e até a próxima. Obrigado.